Bom dia, amados e amadas, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o presbítero Marcelo Nogueira, da Igreja Lugar de Vida, o Brasil para Cristo em Vila Maria. Estamos hoje com a incumbência de, na Escola Bíblica Dominical, ministrarmos mais uma aula para os nossos adolescentes. O título da lição de hoje é o ABC do testemunho. Só que antes de iniciarmos, vamos agradecer a Deus por esta oportunidade. Senhor meu Pai, Senhor Deus Todo-Poderoso, Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, Espírito Santo de Deus, a Ti toda honra, glória, louvor, majestade, poderio, nosso amor, nossa gratidão. Obrigado, Pai, por aqui estarmos. Obrigado, Pai, pelas nossas vidas, pela saúde que temos, Senhor. Nos capacite a partir deste momento, Senhor Deus, para que possamos acompanhar, entender, para que possamos guardar os Teus ensinamentos e para que possamos colocá-los em prática, Senhor. Nos capacite, Pai, é isso que eu lhe peço e lhe agradeço, em nome de Jesus. Amém. Então vamos dar início. A base bíblica desta lição está em Filipenses, no capítulo 1, nos versículos de 12 a 25. Vamos então acompanhar e vamos ler a palavra do Senhor Jesus. Diz assim, capítulo 1, versículo 12 de Filipenses. Meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram ajudaram, de fato, o progresso do Evangelho. Pois foi assim que toda a guarda do palácio do governador e todas as outras pessoas daqui ficaram sabendo que estou na cadeia porque sou servo de Cristo. E a maioria dos irmãos, vendo que estou na cadeia, tem mais confiança no Senhor. Assim, eles têm cada vez mais coragem para anunciar a mensagem de Deus. É verdade que alguns deles anunciam Cristo porque são ciumentos e briguentos, mas outros anunciam com boas intenções. Estes fazem isso por amor, pois sabem que Deus me deu o trabalho de defender o Evangelho. Os outros não anunciam Cristo com sinceridade, mas por interesse pessoal. Eles pensam que assim aumentarão os meus sofrimentos enquanto estou na cadeia. Mas isso não tem importância. O que importa é que Cristo está sendo anunciado, seja por maus ou por bons motivos. Por isso estou alegre e vou continuar assim, pois eu sei que por meio das orações de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, eu serei posto em liberdade. O meu grande desejo e a minha esperança são de nunca falhar no meu dever, para que, sempre e agora ainda mais, eu tenha muita coragem, e assim em tudo que eu disser e fizer, tanto na vida como na morte, eu poderei levar outros a reconhecer a grandeza de Cristo. Pois para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Mas se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho útil. Então, não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, pois quero muito deixar essa vida e estar com Cristo, o que é bem melhor. Porém, por causa de vocês, é muito mais necessário que eu continue a viver. E como estou certo disso, sei que continuarei vivendo e ficarei com todos vocês para ajudá-los a progredirem e a terem a alegria que vem da fé. Então, irmãos, esta base bíblica nos exorta, nos remonta
nos passa aí a ideia realmente do bom testemunho. A nossa lição, ela inicia-se na sua introdução com Jesus ordenando a sermos suas testemunhas em todos os lugares. Sem entendermos que testemunhar é compartilhar fatos vivenciados, chegaremos à conclusão de que Jesus nos chama a afirmar publicamente quem Ele é e o que Ele é capaz de fazer na vida de pecadores como nós. É uma pena saber que na prática, essa que parece ser uma tarefa tão simples, acaba se tornando um grande desafio. Estevão, os discípulos, Paulo, Inácio de Antioquia, Perpétua e muitos outros cristãos pagaram com a própria vida para cumprir essa ordenança de Jesus. Atualmente no Brasil, ninguém é morto por ser cristão, mas o grande desafio continua. Para ser considerado testemunha de Cristo, não é preciso necessariamente morrer, mas viver como Ele, a ponto de todos o verem por meio das palavras e atitudes das suas testemunhas. Olha lá, queridos adolescentes, o testemunho de Cristo, ele exige palavras. Olha o que diz aqui nesse trecho da nossa revista, do nosso ensinamento, que nós estamos transmitindo hoje. Jesus, em seu último momento, a sós com os seus discípulos, disse: vão pelo mundo, preguem o evangelho a todas as pessoas. Paulo, entendendo que seriam seus últimos conselhos a Timóteo, lembra-lhe da importância de falar de Cristo às pessoas. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Isso está em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 1 e 2. Ao ler esses versículos, queridos, fica claro que o testemunho de Cristo está ligado à pregação, ou seja, a literalmente falar de Cristo. Aos primeiros cristãos foi-lhes ensinado a amar as pessoas, a dividir os bens com os necessitados, a ter a vida marcada pela alegria e pela paz que excede todo entendimento, isto é, enfim, dar bom testemunho público de fé. E além disso, a mensagem falada também era algo ensinado e também praticado. Nem mesmo o sofrimento e a perseguição os intimidavam. Aqui na palavra do Senhor, em Filipenses, capítulo 1, de 12 a 14, ele relata que os amigos, quero relatar a vocês que minha prisão teve o efeito contrário ao pretendido. Em vez de ser oprimida, a mensagem prosperou. Além disso, muitos seguidores de Jesus tiveram a fé avivada e agora se dedicam a falar com muita coragem a respeito de Deus e do Messias. Então, realmente, as ações falam mais do que palavras. Mas não significa que palavras são dispensáveis. Nosso testemunho de Cristo deve começar com nossas atitudes e com o nosso jeito de encarar a vida, mas devemos apresentar verbalmente o Evangelho. Tem um estudo de caso aqui, adolescentes, que eu achei muito interessante, Porque faz nós refletirmos, faz nós pensarmos, nos colocando realmente nesta situação.
Então prestem atenção que vocês vão, após a leitura que eu fizer aqui, vocês vão dar uma resposta. Cada um por si, logicamente, né? E para si, mas vão dar uma resposta. Sara quer saber quem é Jesus. Sara sabe muito pouco sobre Jesus. Os seus pais são ateus, então ela nunca pôde frequentar igreja. Um dia na escola, antes de começar uma avaliação, ela escuta você orando, pedindo a Jesus que lhe ajude a lembrar de tudo aquilo que estudou para tal avaliação. Ao final da prova, durante o intervalo, ela lhe procura e pergunta quem é Jesus. Você tem pouco tempo para explicar. O que você responderia para ela? Esta pergunta, adolescentes, ela serve para você nesse momento. Numa situação similar a esta, o que você diria para esta pessoa que não teve a oportunidade, até no caso do exemplo aqui, pelos pais serem ateus, de conhecer a Jesus Cristo? Como que você apresentaria Jesus Cristo? Como que você testemunharia sobre Jesus Cristo? Aqui também tem uma outra parte agora da nossa revista, pulando um pouquinho agora essa reflexão anterior, que fala que nós temos que tomar cuidado com situações que possam nos levar a entender que seja correto algumas coisas. Então, por exemplo, procure na internet imagens de pessoas fazendo e praticando boas ações, como ajudando moradores de rua, dando presente a uma criança carente, né? Dando esmola a alguém. Busque também fotos de pessoas ensinando e orando em lugares públicos. Mostre aos alunos e pergunte. Então mostre aos alunos que são vocês e eu estou perguntando a vocês agora. Essas atitudes mostram bons testemunhos ou apenas boas ações, adolescentes? Como podem ter certeza que essas pessoas são realmente cristãs e fazem tais coisas inspiradas no exemplo de Cristo? Há muitas e várias religiões praticando boas ações, mas não fazendo isto porque acreditam ou seguem a Cristo. Então o testemunho, ele exige, o testemunho que nós damos de Cristo, ele exige equilíbrio entre palavras e atitudes. Isso é que nós aprendemos com esse exemplo agora dado aqui. Atitudes sem palavras podem ser interpretadas apenas como boas maneiras, o que, por sinal, não é o bastante para expressar a essência do cristianismo. Por outro lado, discurso sem atitude é, sem dúvida alguma, um fingimento, uma hipocrisia. A Bíblia é muito clara ao nos alertar sobre a coerência entre o que eu falo e o que eu faço. Uma fórmula legal de educar-se nos caminhos do Senhor é perguntar a si mesmo, antes de qualquer atitude, o que Jesus faria, escolheria, falaria se estivesse nesta situação. Lá em 1 João, no capítulo 2, versículo 6, diz assim a palavra do Senhor: aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Essas palavras de João refletem a necessidade de uma mudança profunda em nossa maneira de viver. Cristo, ele nos presenteia com uma nova vida, ou seja, com novos padrões,
nova postura frente às adversidades, com uma nova maneira de olhar para as pessoas. Não dá para apenas fazer uso do nome cristão. Nesta nova vida, precisamos ir além. Precisamos viver como Cristo, refleti-lo em nosso comportamento, escolhas e decisões. Tem aqui na revista de vocês, adolescentes, tem uma parte aqui, uma questão, né, que fala sobre duas opiniões. O que é melhor destas duas opiniões? Vamos lá, que é um exercício para todos nós. Eu gostaria que vocês participassem e respondessem também para si, né? Qual que é melhor destas duas opções que eu vou colocar aqui agora? Começar falando e depois ir demonstrando diariamente atitudes cristãs que comprovem o amor de Cristo, ou primeiramente testemunhar com atitudes e depois, num determinado momento, falar de Cristo. Então, às vezes, nos colocamos em dúvida em relação ao que é melhor fazer, né? Aqui está dizendo o seguinte: nós temos que buscar o equilíbrio deste momento de testemunhar em Cristo. Nenhuma das duas é necessariamente a melhor forma. Tudo dependerá da situação, do ambiente e principalmente da pessoa a ser evangelizada. Lembre-se que não existe uma receita, uma fórmula para testemunhar. Nós temos que analisar sempre esses aspectos falados aqui agora. A pessoa, o ambiente, a situação, para que eu possa realmente saber se o ideal é eu começar a testemunhar de Cristo conversando com essa pessoa e depois ela vai acompanhar as atitudes, a coerência das atitudes, os exemplos que serão dados, ou deixar só simplesmente ela acompanhar esses exemplos, as atitudes, o nosso próprio testemunho de vida, para depois, num determinado momento adequado, oportuno, nós irmos e pregarmos a palavra de Deus. Existem as duas formas, as duas maneiras. Então existe uma maneira própria para cada pessoa, para cada situação. Cabe a nós termos a nossa busca, né? Buscarmos a Deus para que Ele nos oriente numa situação ou em outra. Continuando, nós temos agora características do bom testemunho. Aí diz assim: tenha bom testemunho fora e dentro de casa. Se queremos falar de Cristo por meio de um bom testemunho, então comecemos dentro de casa, ou seja, dentro da igreja. Quantos têm uma imagem ruim do cristianismo devido exatamente aos relacionamentos conturbados dos cristãos entre si? E não é verdade, irmãos? Quantos já ouvimos criticar irmãos em Cristo que dão maus exemplos, que se envolvem em discussões, em brigas, em dissensões, em confusões, que através desse mau testemunho acabam afastando as pessoas e não aproximando e não trazendo as pessoas para Cristo. Paulo, ele foi alguém que advertiu líderes e igrejas da sua época quanto ao perigo das brigas e discussões entre os cristãos. Brigas e discussões dentro de casa tiram o foco da missão. Tiram o foco da missão. Lá em Filipenses, no capítulo 4, versículos 2 e 3, fala de duas mulheres que antes eram úteis na pregação do Evangelho, mas que naquele momento, devido a brigas entre elas, deixaram seus ministérios de lado. Brigas e discussões dentro de casa tiram o foco de Cristo.
Lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 12, e no capítulo 3, entre os versículos 3 e 5, mostra a indignação de Paulo em ver irmãos na fé brigando entre si para saber quem era seguidor de quem. Alguns se diziam de Paulo, outros de Apolo. Para o apóstolo, essas questões e discussões tiravam o foco de Cristo e o colocavam em homens sujeitos a falhas e o pecado, além, é claro, dessas atitudes não mostrarem diferença entre os cristãos e os não cristãos. Nossas atitudes, adolescentes, amados, amadas, precisam reforçar nossas palavras. Seja conhecido por sua calma. Olha só, demonstrar calma, paz, paciência ao testemunhar de Cristo demonstra segurança e convicção do que cremos e falamos. Tem algumas passagens, alguns versículos que estão contidos em Provérbios que nos ensinam e nos exortam exatamente dentro dessa ideia. Vamos abrir nossas Bíblias em Provérbios, no capítulo 14. Provérbios 14. Os versículos são 17. Diz assim a palavra do Senhor: quem se zanga facilmente faz coisas tolas, mas o sábio permanece calmo. No versículo 29 diz assim: a pessoa que se mantém calma é sábia, mas a que facilmente perde a calma mostra que não tem juízo. Tem um outro versículo que está no capítulo 15, versículo é o 18. A pessoa de mau gênio sempre causa problemas, mas a quem tem paciência traz a paz. Então, irmãos, irmãs, paciência é sinal de sabedoria. Então, peça a Deus que lhe ajude a ter sabedoria. Em Tiago 1,5 diz exatamente isso. E partindo para o fim da nossa lição, nós temos agora a pureza. Ela vai ajudar o seu testemunho. Finalmente, seu testemunho de Cristo vai ser reforçado se suas palavras refletirem o que se passa em sua mente. Quando alguém ouvir seu testemunho a respeito dos fatos acerca de Jesus, vai ouvir alguém que de fato ocupa o seu pensamento com isto. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Isso está escrito em Filipenses 4:8. Reforce seu testemunho de Cristo com a alegria do Senhor. E diz assim em Filipenses 4:4: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Este é o conselho importante de Paulo, pois ele mesmo dá testemunho da sua alegria, embora estivesse vivendo momentos difíceis. Isso se tornou possível porque a sua alegria estava em Deus e não nas circunstâncias. As pessoas, elas não vão querer ouvir algo dito por quem elas não gostam, por uma carranca, por uma antipatia. Então nós temos que ser amigáveis, nós temos que atrair as pessoas a Cristo, temos que ser alegres.
lá em Mateus, no capítulo 6, versículos 25 a 23, fala sobre nós investirmos na nossa alegria, sorrirmos mais. Veja seus amigos descrentes como pessoas sem entendimento e tenha mais paciência com eles. Ore mais, isso vai aumentar a sua confiança em Deus e livrar da ansiedade. E para nós finalizarmos, vamos ler. Tem 3 perguntinhas aqui que é interessante, que nós façamos para nós mesmos. Diz assim na nossa revista: Cristo participaria das conversas que você tem com seus amigos? Interrogation. Ele frequentaria os lugares que você frequenta? Interrogation. Interrogação. Em momentos de estresse, nervosismo e decepção, Cristo teria as mesmas atitudes que você? Olha lá, irmãos, adolescentes, amados, amadas, que perguntas diretas, pontuais e difíceis, porque normalmente em situações destas a gente perde um pouquinho o nosso controle, o nosso domínio próprio, a nossa mansidão e acabamos pecando, errando, nos excedendo, perdendo realmente o equilíbrio. E aí a gente tem que se perguntar e tem que buscar realmente se aproximar dos ensinamentos, dos exemplos que Jesus nos deixou. Decida dar bom testemunho. Creia em Jesus, entregue sua vida a Ele e relacione-se com Ele. Conheça-o melhor e dia após dia desafie-se a ser cada dia mais parecido com o nosso Mestre, com o Messias, com Jesus Cristo, que você prega. Então isso para a gente é aquilo que nós temos que fazer como nosso ABC do testemunho. Tem uma lição, uma proposta aqui na nossa revista, para que a gente termine derradeiramente esta oportunidade dessa lição, que coloca os 7 dias da semana e aí coloca em colunas calma e paciência numa coluna, pureza em outra, alegria em outra e falar de Cristo para alguém em outra coluna. E aí você tem lá segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E uma média na semana. Então ele sugere para que cada um de nós nos demos pontuações, notas de 0 a 10 durante todos esses dias nesses quesitos. Repito, calma e paciência, pureza, alegria, falar de Cristo para alguém. E aí depois que nós nos avaliarmos durante esses 7 dias, vai ter uma pontuação final. E a gente vai buscando a partir daí a melhoria, a correção de atitudes, a correção de pensamentos, a correção de fala. E busquemos então em oração esta maneira mais correta, mais saudável, mais próxima que Jesus Cristo se agradará. Então, meus irmãos, meus amigos, amigas, amados e amadas adolescentes, ficamos por aqui. Agradeço a oportunidade, desejo a todos um excelente domingo, uma excelente semana que se iniciará a partir de então. Nós teremos o nosso culto da noite, o culto da Santa Ceia do Senhor, que possamos buscar a Deus, que possamos encontrar e possamos colocar em prática tudo aquilo que a gente aprendeu hoje e que estamos aprendendo diariamente com o nosso próprio testemunho.
Um beijo muito grande a todos vocês. Até uma próxima oportunidade. Fiquem com Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo a cada um de vocês.